Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. E hoje estamos aqui para celebrarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não só o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério, a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição gloriosa no terceiro dia. Para mim é um privilégio e uma bênção muito grande estar aqui neste dia para expor as Escrituras para aqueles que estão aqui presentes e também para aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, que Deus possa falar aos vossos corações através da exposição de sua gloriosa palavra. Para mim também é um privilégio muito grande estar me dirigindo aos nossos irmãos que semanalmente nos acompanham através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente também e que a cada dia, no nome do Senhor Jesus Cristo, vocês possam crescer em graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Peço que você não se esqueça de deixar aí o seu like ou o seu dislike. Você tem toda a sua liberdade de deixar aí o seu comentário também, para que nós possamos estar interagindo, para que o YouTube possa entender que esses sermões estão sendo relevantes aí para vocês também. Peço que vocês compartilhem aí com seus irmãos em Cristo e com todos os seus familiares, para que assim essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. E você que é novo, você que tem nos acompanhado e ainda não tem se inscrito em nosso canal, eu peço que você se inscreva no canal, clique aí no sininho das notificações para que você possa ficar inteirado de todo o novo conteúdo que nós publicarmos aqui em nossa plataforma. Em suma, eu agradeço grandemente toda a audiência que cada um de vocês tem dado, tanto aqueles aqui presentes quanto aqueles que nos assistem através do YouTube. Que Deus lhes abençoe grandemente. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, de versículo 18 até o 25. E veja o que a palavra de Deus nos diz aqui, ó. E o título da leitura, o epígrafe, aqui em nossa tradução, Almeida Revista Atualizada, diz o seguinte, ó: o nascimento de Jesus Cristo. Então acompanhe comigo aqui no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, do capítulo 1, versículo 18 até o 25. E diz assim, ó: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou Deus está conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, ou seja, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então, que o Deus Eterno nos abençoe e que Ele seja quem nos permita compreender essa perícope gloriosa. Esse texto, meus irmãos, tem como objetivo apresentar o Messias, Jesus Cristo, em sua natureza hipostática, ou seja, sua natureza teantrópica, completamente Deus e plenamente homem. O divino homem, duas naturezas que não se misturam, porém não se separam.
elas estão ali intrinsecamente unidas. Isto desde a sua concepção, Jesus ele já é completamente homem e plenamente Deus. Isto desde o ventre de Maria, aquela que foi agraciada para gerar em seu ventre o Messias, o Filho de Deus, que é apresentado aqui como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e também o único elo de ligação entre Deus e os homens, o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Então aqui tudo isso o nosso querido evangelista Mateus aqui ele apresenta. O seu objetivo é apresentar o Salvador Jesus Cristo como divino homem, como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como sendo de fato o Messias, o Filho de Deus, o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. E a partir do ventre de Maria, Yahvé dos exércitos, ele introduz no mundo o seu Filho unigênito, operando um milagre extraordinário, um milagre inaudito, onde o Espírito Santo ele faz com que uma mulher virgem ela dê à luz a um filho varão, sem a intervenção de um homem, e ela dá à luz um filho varão. É um milagre, pois à luz da ciência, meus irmãos, eu já falei isso em outras exposições, à luz da ciência, biologicamente falando, se fosse possível uma mulher gerar um filho sozinha, assim, de forma assexuada, a criança que nasceria seria uma menina, não seria um menino, por conta do cromossomo Y, que dá origem a pessoas do sexo masculino encontrar-se apenas nos homens, apenas em pessoas do sexo masculino. E desta forma, é um milagre sem páreo, pois aqui vemos o Eterno contrariando todas as leis biológicas e fazendo uma mulher de fato virgem, uma mulher que não tinha conhecido nenhum homem, uma mulher que jamais havia tido relações sexuais com um homem, ela gerar um filho do sexo masculino, sem ela sequer ter relações sexuais com um homem. Portanto, um milagre, uma concepção virginal. O Messias ele foi gerado em um ventre casto, em um ventre que nunca tinha tido contato físico com um homem. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o David H. Stern, que é um judeu messiânico, ele comenta algo bastante interessante a respeito aqui da gravidez de Maria, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte aqui, ó: a mãe de Yeshua, ou seja, Jesus, encontrou-se grávida pelo Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito Santo. Mais cedo ou mais tarde, todos descobririam que ela estava grávida, mas nem todos descobririam que ela tinha engravidado, não de relações sexuais, mas da atividade sobrenatural do Espírito Santo. O nascimento virginal foi um evento sobrenatural. O Deus que fez os céus e a terra, ele é bastante capaz de fazer uma mulher engravidar de um modo que não é possível na natureza. Em outras palavras, o que o irmão David H. Stern está dizendo aqui é o seguinte, que Yahvé dos exércitos ele é completamente competente para fazer uma mulher gerar um filho do sexo masculino em seu ventre, sem o ato sexual, sem ela ter relações com o homem, de um modo completamente extraordinário e antinatural. E desta forma, o Messias ele veio aí com uma mãe humana, mas sem um pai terreno. Era necessário que fosse assim para que Jesus fosse o homem perfeito, não maculado com o pecado de Adão, para que fosse perfeitamente apto para ser o nosso Senhor, para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Redentor, a oferta, o sacrifício perfeito que nos salvasse de nossos muitos pecados. Então era necessário que o Messias nascesse de uma forma miraculosa para que ele fosse de fato o Redentor. E desta forma, como eu disse aí, Yahvé, ele opera através do Espírito Santo um milagre sem páreo, um milagre extraordinário. Eu posso dizer que foi um dos maiores milagres que o Deus Todo-Poderoso operou, fazer com que uma moça virgem que não teve contato
com o homem, aí ela gerasse um filho do sexo masculino. No versículo 18, o evangelista ele diz o seguinte, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então o evangelista Mateus aqui ele explica o que eu venho falando aqui desde o início dessa exposição, desde a introdução. Ele explica como foi que Maria engravidou, e aqui ele define, ele revela que foi uma obra do Ruach HaKodesh, ou seja, do Espírito Santo, como dizem os hebreus. Foi uma obra do Espírito Santo, um milagre sobrenatural que o Criador operou no ventre de Maria, e desta forma nos mostra que era necessário que o Messias viesse ao mundo desta forma miraculosa, com uma mãe humana, porém sem um pai terreno. Então, a natureza humana que foi usada ali foi a natureza de uma mulher virgem, e, portanto, ali não havia sido maculado ainda o seu ventre, só que ele não tem um pai terreno, porque ali, se ele tivesse um pai terreno, meus irmãos, a natureza de Adão seria passada para ele. Então, foi desta forma para que Jesus não viesse com a herança do pecado que nós temos aqui, como eu disse anteriormente, para que ele se tornasse de fato o sacrifício perfeito. Então, como dito, para que sua natureza fosse perfeita e assim se convertesse no sacrifício perfeito, a expiação pelos nossos pecados. E o fato de Maria ter sido escolhida para gerar o Filho de Deus cumpriu as profecias do Antigo Testamento, lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que dizia que o Messias nasceria de uma mulher. Ele viria da tribo de Judá, Gênesis 49, 10, e ele seria um descendente de Davi, ali em 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. Então, o fato desta jovem ter sido escolhida para gerar o Filho de Deus cumpriu todas essas profecias. E diante disso, meus irmãos, algo muito tremendo aqui fica definido, que Jesus Cristo ele é o único judeu vivo que é apto e que pode provar de forma documental o seu direito ao trono de Davi, visto que todas as genealogias, todos os registros de genealogias judaicas do povo judeu foram destruídos ali quando o imperador Tito invadiu Jerusalém, ali por volta do ano 70 depois de Cristo. E quando os romanos invadem a cidade, eles queimam todos os documentos. Mas nós temos um documento aqui, os evangelhos, que comprovam que Jesus Cristo ele é o único, o exclusivo herdeiro ao trono de Davi. Então aqui fica estabelecido que Jesus Cristo é o único judeu vivo que consegue provar de forma documental que ele é herdeiro ao trono de Davi. Como eu disse aí, visto que todos os registros de genealogias judaicas foram destruídos ali pelos romanos no ano 70. Os versos 19 e 20 mostram a reação de José. Vejam bem o que acontece aqui. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mas eu quero que vocês notem uma coisa. Aos olhos da sociedade judaica daquela época, Maria já era considerada uma mulher que era casada. O noivado naqueles tempos não era no mesmo sentido de hoje, que a qualquer momento pode ser rompido e o homem ou a mulher que decidir não ficar noivo mais com uma pessoa vai romper o noivado e escolhe outra pessoa. Naqueles tempos, o noivado era como se fosse um pacto matrimonial. Não era no mesmo sentido de hoje, era um acordo nupcial, era como se fosse um casamento que só poderia ser desfeito mediante um divórcio. Por isso vemos o tempo todo o texto se dirigindo a José como marido de Maria.
porque aos olhos da sociedade, mesmo que o casamento não havia sido consumado ainda, eles já estavam casados. Então se refere a José como marido de Maria. E por isso José fica receoso quando ele descobre que sua esposa estava grávida. Vocês percebem aí pelo texto que José ele fica cheio de receios quando descobre que sua esposa estava grávida. E mais ainda, ele fica mais receoso ainda porque Maria não fala nada com ele e ela se ausenta por 3 meses e vai para a casa de sua prima Isabel e fica ali por um tempo. O que faz que José entre em pânico. O seu mundo desaba e vem dúvidas em sua mente e provavelmente a primeira coisa que José pensou é que Maria havia o traído e que ela havia quebrado o pacto matrimonial. Então ele pensa desta forma. Maria estava grávida antes do casamento ter sido aí consumado. E ao invés dela se explicar, ao invés dela falar com seu esposo, ela se ausenta e não fala nada com ele. E logo ele entende que sua esposa, a sua jovem prometida, era uma adúltera. É o pensamento que vem à cabeça de José. Ela está gerando um filho que não é meu, talvez seria o pensamento que veio na cabeça dele. E José, sabendo o que a lei determinava ali, que fosse feito com as adúlteras, pois ele era um homem justo e ele conhecia como era aplicada a lei baseada ali, como era aplicada a justiça baseada na lei, e ele tenta deixá-la secretamente, pois ele a amava muito, e ele não queria denunciá-la publicamente, primeiro porque ele não queria expô-la à vergonha alheia, e em segundo lugar ele não queria que a sua amada fosse apedrejada. Então a melhor solução que veio à mente dele foi fugir. Ele falou, vou embora, eu vou deixá-la secretamente, eu não vou falar nada com ninguém, eu vou desaparecer daqui. E José, ele teme desagradar a Deus, visto que se ele a recebesse como esposa, aos olhos de todos e aos olhos de Deus, ele estaria concordando com o pecado dela. Talvez fosse o pensamento que estava na mente do nosso querido José. E por isso ele teme. E ele quer fugir, o seu mundo acabou e o seu sonho dourado de amor de se casar acabou, foi destruído, aparentemente foi destruído. E nessa hora amarga, somente uma intervenção divina faria com que José mudasse de ideia. Então ele percebe, diante de toda a situação, tudo estava culminando para que Maria fosse uma adúltera. Porque em vez dela falar com ele, em vez dela anunciar, o anjo Gabriel apareceu para mim e falou que eu estou grávida do Espírito Santo, não. Ela se ausenta e aparentemente, aos olhos dele, parece que ela está fugindo. E ela fica 3 meses lá com Isabel. E com isso, eu chego a uma citação aqui de um pai da igreja, o João Crisóstomo. Ele diz o seguinte ao falar a respeito aí do que o anjo diz a José. Ele não vai pelo pressuposto aí do que José pensa, ele vai pelo que o anjo disse a José. Ao dizer não temas, o anjo disse a José, José, filho de Davi, não temas. E indica que José temia ofender a Deus, como alguém que tem em sua companhia uma adúltera, pois de outra maneira não teria pensado em deixá-la. Então o irmão João Crisóstomo, ele comenta isso aí, e diz que a atitude de José aí foi a atitude de alguém temeroso, alguém que estava com medo de ofender a Deus, de ter como dito aí, de ter uma adúltera em sua companhia. E diante desta situação, a intervenção divina aparece e um anjo se apresenta diante de José em seus sonhos. Ele diz que ele não precisava temer, que Maria, a sua esposa, não era uma adúltera, e que ele podia recebê-la em sua casa, pois o fato era que Maria havia sido escolhida para gerar em seu ventre casto o Filho de Deus. E ali o anjo começa ali a confortar o coração de José e dizer, meu filho, não fica com medo, receba a tua esposa em tua casa, porque ela não é uma adúltera. O que está gerado no ventre dela é do Espírito Santo, o seu ventre é casto, ela está gerando o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Maria foi a mulher escolhida para que através dela se cumprissem ou começassem a se cumprir todas as profecias
relacionadas à vinda do Messias. E com isso José ele fica impactado aí com as palavras do anjo, e logo ele entende que esse visitante desconhecido que se apresenta diante dele no seu sonho era nada mais que um mensageiro do Eterno, visto que ele revela o que José havia pensado no passado e o que ele pretendia fazer no futuro. E com isso José ele se submete à vontade divina e se entrega completamente a ela. E ele muda de ideia e recebe a nossa querida Maria em sua casa como sua esposa. E isso nos mostra, meus amados irmãos, que a melhor atitude, a melhor decisão que nós sempre vamos tomar será nos submeter à vontade divina e à sua providência. Ele está no controle de tudo e Ele sabe de tudo, e a solução para os nossos problemas sempre virá dele, a solução de nossas dificuldades. Portanto, é necessário que nós nos submetamos à vontade divina e, dessa forma, olharmos para a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que o nosso irmão William Barclay, ele fala a respeito disso. Jesus nos capacita a ver o que é Deus e o que deveria ser o homem. Jesus abre os nossos olhos e mentes de tal maneira que podemos ver a verdade de Deus para nós. Então, William Barclay ele fala que nós, como crentes, nós devemos olhar para a pessoa do Salvador Jesus Cristo. Não perdermos o foco. Olhe o relato de Pedro, meus irmãos. Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus naquela tempestade no mar, quando Jesus fala para ele, vem até mim, porque Pedro o questiona e fala, se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. E Pedro, enquanto ele continua olhando para Jesus, ele não olha as dificuldades da tempestade à sua volta, as grandes ondas, ele caminha sobre as águas. Só que em um certo momento ele fraqueja e ele começa a olhar para o problema. E ele começa a afundar. E ele afunda porque ele desviou do foco, porque ele parou de olhar para Jesus. Então é necessário nós olharmos para o Criador. E a partir dos versos 21 ao 25, veja o que diz aqui, ó. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, ou Deus está conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E a partir daqui o anjo ele começa a explicar o objetivo, o propósito da gravidez de Maria, que, como exposto, não era uma obra humana, mas era uma obra do Espírito Santo, gravidez que estava cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Abra comigo em Isaías 7,14. Vamos ler essa escritura, para que vocês tenham a profecia na íntegra. E diz aqui assim, ó, Isaías 7, versículo 14. Vejam bem o que diz o profeta Isaías aqui, ó. E prestem bem atenção aqui, que ele fala que o mesmo Senhor vos dará um sinal. E se está falando de um sinal, isso logo expressa algo extraordinário, algo que nunca foi visto. Agora, se Maria tivesse engravidado pelos meios naturais, isso não seria um sinal. Isso seria algo natural. Veja o que ele diz aqui, ó, no verso 14 de Isaías 7. Ó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, ou seja, será algo extraordinário. Ó. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará o nome Emanuel. Então aqui está dito pelo profeta Isaías que o próprio Yahvé daria um sinal, e o sinal seria uma virgem engravidando de uma forma extraordinária, de uma forma totalmente antinatural. E no capítulo 11, versículo 1 ao 3, nós encontramos algo aqui também. Ó. Vejam bem o que diz aqui, é outra profecia de Isaías que se cumpriu na pessoa de Jesus. Ó. Vejam bem o que diz aqui, ó. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo.
Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então, Isaías fala que Jesus nasceria por meio de uma virgem. E aqui o mesmo Isaías fala que ele viria pela linhagem de Davi, ali pelo tronco de Jessé. Então são profecias que estão sendo cumpridas aí. Por isso que eu dizia ao início que o objetivo do evangelista Mateus é apresentar a Jesus Cristo, o Messias, como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E ambas essas profecias que eu apontei para vocês aqui descrevem um homem extraordinário que viria a esta terra, que seria o grande mestre da luz, que seria o Rei dos Reis, que seria o Senhor dos Senhores. E no capítulo 9, Isaías, como sendo o profeta messiânico, no versículo 1 e 2, ele fala aqui onde se desenvolveria, a região onde se desenvolveria o ministério de Jesus. Vejam bem aqui, versículo 1 e 2 do capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará em escuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E que luz era essa que resplandeceria aí na região da Galileia? Nessa Galileia dos gentios, uma região que era desprezada pelo povo judeu? A luz que resplandeceria seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande Iavé dos exércitos na pessoa de Jesus. E no versículo 6 e 7 aqui do capítulo 9, vejam bem o que diz aqui, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar diante do juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então nós vimos aí um texto que mostra a forma que Jesus nasceria, outro texto aí que mostra a região que ele nasceria, e agora nós encontramos aqui outro texto que nos mostra aí a sua divindade e o fato dele ser o Rei dos Reis. Então o versículo 6 e 7 do capítulo 9 aqui de Isaías definem que ele é Deus e ao mesmo tempo soberano, o herdeiro ao trono de Davi, o herdeiro legítimo do trono de Davi em nosso meio. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Emanuel, que significa Deus conosco, e portanto mais um título, mais um nome que enfatiza a sua divindade, demonstrando que o próprio Iavé dos exércitos ele ia descer e ia armar a sua tenda entre nós. Então demonstrando que Jesus é Deus conosco, Deus entre nós, assim como em João no capítulo 1. Abra comigo em João 1, versículo 1 ao 3, é uma escritura bastante conhecida. Nós vamos citá-la também, para que possamos deixar bem frisado que todo o Novo Testamento, ele coaduna com o Antigo Testamento. Vejam bem o que diz aqui, João capítulo 1, versículo 1 ao 3, a encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então esse texto aqui demonstra que Jesus não só é o Rei do Universo, como também o Criador do próprio universo. José, assim como Maria, meus irmãos, ele é orientado a colocar o nome desse menino que nasceria de Yeshua, Jesus, que significa Iavé salva ou Iavé é salvação. Nome que descreve a missão do Messias, a missão de Jesus. Ele é o salvador dos seus eleitos.
Ele é o Salvador do seu povo, o maior presente que o Criador poderia dar a essa humanidade corrompida. Portanto, o nome Jesus ele revela a missão do Messias, que era entregar a sua vida em resgate de muitos. É o que está dito lá em Marcos 10:45, que o Filho do Homem ele viria não para ser servido, mas para entregar a sua vida em resgate de muitos. E hoje, meus irmãos, ainda que a data em que celebramos o nascimento do Senhor Jesus ela não está correta, visto que Maria ela engravidou por volta de dezembro e só foi dar à luz em setembro, com alegria e singeleza de coração nós devemos celebrar o nascimento daquele que está acima de tudo e de todos, o Criador do universo, que Paulo descreve ali em Filipenses capítulo 2, como alguém que se esvaziou e que se abdicou de alguns ali dos seus atributos, o Rei do universo que veio em forma humana e entregou a sua vida em resgate da nossa, ato que não há como o ser humano pagar, não há nada que o homem possa fazer para ser digno do que ele ganhou na cruz do Calvário com a sua vinda aqui nesta terra, a nossa salvação que ele ganhou ali ao vir a este mundo. E há mais de 2000 anos atrás ele veio, nasceu, cresceu, ele cumpriu seu ministério e ali ele não abriu a possibilidade de salvação. E eu vou deixar bem claro isso para vocês. Quando Jesus ele veio a esta terra, quando ele nasceu, quando ele cresceu, quando ele cumpriu seu ministério, quando ele foi à cruz, ali ele não estava abrindo possibilidade de salvação, mas ele executou a salvação, ele tornou a salvação eficaz, pois até aquele momento a salvação ela não era eficaz no sentido pleno, pois até aquele período o que eles tinham eram sacrifícios de animais, de cordeiros, de touros ali, sacrifícios que apenas cobriam o pecado, sacrifícios que duravam apenas um ano ali, e ano após ano eles tinham que fazer o mesmo rito, o mesmo sacrifício para cobrir os seus pecados, pois a sua justificação tinha prazo de validade. A justificação deles durava um ano. Uma justificação ineficiente, mas Jesus em sua vinda ele executou a salvação de uma forma plena, de uma forma eficaz. Foi um ato consumado e fomos salvos pelo mérito dele. E por esta razão devemos celebrar a sua vinda, não só em 25 de dezembro, meus irmãos, mas todos os dias de nossa vida aqui nesta terra, pois como eu disse para vocês aí, ele não possibilitou salvação. Ele executou a salvação para as suas ovelhas, porque ele sabia por quem ele estava morrendo. E como eu sempre digo para vocês, nenhuma gota do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo foi derramada em vão. Ele não abriu possibilidade, mas ele executou a salvação. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar esses versos aqui, ele cita um outro irmão aqui, o John Charles Riley, e ele diz assim, Jesus nos salva da culpa do pecado, do domínio do pecado, da presença do pecado e das consequências do pecado. E isso quer dizer, meus irmãos, que foi uma obra completa, não foi uma possibilidade de ser salvo, mas foi uma salvação de forma completa. Portanto, meus irmãos, entenda que foi uma obra completa e não uma simples possibilidade de salvação, mas a salvação como um ato consumado. Foi que ele nos salvou, ele salvou os seus eleitos. E por isso eu posso dizer com toda certeza que a doutrina da perseverança dos santos, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre, ela está completamente correta, porque Jesus ele disse que ninguém arrebataria as suas ovelhas de suas mãos. As ovelhas que o Pai lhe deu permaneceriam com ele. Então entenda, quando Jesus veio a esta terra, ele não possibilitou a salvação. Ele nos deu a salvação de uma forma exata e completa, um ato consumado. E com isso, eu já posso concluir aqui com algumas lições a mais que nós aprendemos aqui com esse texto. Esse texto nos mostra que é Deus quem nos guia e quem nos instrui, meus irmãos. Vimos aqui que José ele teve dúvidas, ele teve medo e por fim ele pensou em fugir e desistir do seu casamento.
Saiba, meus irmãos, que muitas vezes, assim como ele, nós vamos ficar abalados aí pelos problemas. Nós vamos ficar frustrados, nós vamos ficar com a mente cheia de dúvidas. E vai parecer que a única saída é desistir, é fugir. Então, assim como José ali, ele ficou abalado com a questão de sua esposa estar grávida, ele ficou atemorizado, saiba que eu e vocês também vamos ficar atemorizados com problemas, com situações frustrantes que vamos passar aqui nesta terra, com provações. E muitas vezes vai parecer que a única saída é sair correndo, é fugir, é desaparecer, é entrar no profundo da terra e sumir da visão dos outros. Mas entenda, na hora mais amarga, na dor mais amarga, no sofrimento mais terrível, quando você olhar para a situação e pensar como José, pensar que o seu mundo acabou, que não há mais solução, é nesta hora que o Senhor ele vai entrar em cena e ele vai trazer a solução. Por isso não tenha medo, meus irmãos, quando vierem as dúvidas à sua mente, quando vierem os questionamentos, saiba que esse tipo de coisa vem à nossa mente porque nós somos seres limitados. Nós não temos todo o conhecimento e dessa forma todo o tempo nós estamos buscando por respostas. E a atitude de José aqui, meus irmãos, nos ensina como que nós devemos nos portar diante das adversidades desta vida. E José ele nos dá pelo menos 3 lições aqui que eu quero passar para vocês. Devemos temer a Deus e dar graças por tudo. É a primeira lição que ele nos dá aqui. Segundo, devemos nos submeter à vontade soberana de Deus e à sua providência. E, em terceiro lugar, devemos nos submeter também à soberania divina, mesmo que não entendamos os seus decretos. Ele é soberano e ele sempre terá o melhor para nós. Amém por isso? Então, muitas vezes nós não vamos entender, meus irmãos. Muitas vezes vão vir frustrações, muitos problemas, e nós vamos ficar como Jó. Senhor, por que está acontecendo isso? E se você ler todo o contexto do livro de Jó, você vai ver que em todo o contexto, as perguntas que Jó faz ali é o seguinte: por quê, por quê, por quê e por quê? O tempo inteiro ele está perguntando por quê, por quê, por quê? Porque ele queria saber, ele não entendia, ele era um homem justo e o mundo estava acabando sobre ele. E ele vê a resposta. Ele, no final ali de tudo, ele começa a perceber que o seu Redentor vive. Ele sabe que a resposta está em Deus. E o irmão Matthew Henry, ao comentar essa questão aqui da nossa submissão a Deus, ele diz o seguinte, José fez como ordenou o anjo, e rapidamente e sem demora, com júbilo, sem discutir, aplicando as regras da palavra escrita, devemos seguir a direção de Deus em todos os passos da nossa vida, particularmente em suas grandes mudanças, que são dirigidas por Deus, e encontraremos que isso é seguro e consolador. Então ele está expressando aqui, o irmão Matt Henry, o seguinte, que durante todo o curso de nossa vida nós vamos passar por problemas, vamos passar por mudanças, vamos passar por rupturas, por separações, e nós devemos sossegar porque em todas essas mudanças, em todos esses problemas, nós vamos entender que Deus está na direção de tudo, e isso vai mostrar para nós que isso é seguro e consolador. Saber que o Deus soberano, Ele está no controle de tudo. Amém? E por fim, esse texto também nos ensina que não devemos nos preocupar com opiniões alheias quando a questão é a vontade soberana de Deus. Quando nós nos preocupamos com isso, meus irmãos, nós nos privamos de cumprir os desígnios do Criador para nós. Então, quando você passa a sua vida preocupado com o que os outros vão pensar, se eu tomar tal atitude que Deus está me dirigindo, tal crente vai ficar preocupado porque eu estou fazendo isso, porque ele não sabe o porquê que eu estou fazendo. Eu quero dizer para vocês, quando você se preocupa com opiniões alheias, você vai ficar se privando de cumprir os desígnios do Criador para você. Se passarmos a vida toda preocupado com opiniões alheias, deixaremos de viver o melhor de Deus para nós. À primeira vista, José, por medo aí, meus irmãos, ele estava se privando de ser o pai adotivo do Messias, do Salvador, do Criador do Universo.
Mas após ele ouvir a voz de Deus através do anjo ali em seus sonhos, sua atitude de não questionar e de se submeter à palavra do anjo nos mostra que se nós nos entregarmos à bendita vontade soberana de Deus, isso irá nos proporcionar aí satisfação e uma alegria plena. Vocês veem aí, vocês parem para pensar, façam uma reflexão. Qual será a alegria que José teve quando viu o menino Jesus nos braços de Maria ali, ele sabendo que aquele ali era o Filho de Deus, era o rebento de Jessé, era aquele que Isaías profetizou que viria para salvar o seu povo dos seus muitos pecados? Então saiba que muitas vezes nós não vamos entender os desígnios do Criador, mas nós devemos nos submeter aos seus decretos e nós teremos satisfação plena e alegria plena, pois estaremos cumprindo os desígnios do Eterno para nossas vidas. Portanto, se submeter à vontade de Deus sempre será a melhor decisão. E o Dr. Hernandes aqui, citando ele novamente, o Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse tópico, ele vai dizer assim, aqueles que estão no centro da vontade de Deus não precisam temer a reação das pessoas. Você não deve agradar a homens, mas a Deus. A voz da multidão e a opinião da massa nem sempre expressam a verdade, e muito menos a vontade de Deus. Então, meus irmãos, definitivamente, a voz do povo nunca foi nem nunca será a vontade de Deus ou a voz de Deus. O povo pediu que Arão fundisse um bezerro de ouro. O povo pediu para que Arão fizesse um objeto de idolatria e que eles se curvassem a esse objeto de idolatria. E dessa forma ali, muitos poderiam pensar, a grande massa está pedindo para ele fazer o bezerro de ouro, quer dizer que isso é a vontade de Deus, quer dizer que essa é a vontade de Deus. Mas por fim, quando Moisés desce do monte ali e pega o povo ali naquele ato desgraçado de adultério contra Deus, de idolatria, ele olha para o seu irmão Arão e diz o seguinte, Arão, o que esse povo te fez para que você permitisse que tamanho mal, tamanho pecado caísse sobre eles? Então nós entendemos aí que a voz do povo ali não era a voz de Deus, era a voz simplesmente do povo com seu coração carregado de pecados, não refletia a verdade. Então nós devemos entender que nós não devemos estar preocupados com opiniões aí alheias, porque muitas vezes eles estão caminhando aí, ou em todas as vezes eu posso até dizer, eles estão caminhando nos desígnios do seu próprio coração corrupto. Portanto, submeta-se à vontade soberana de Deus. O que define a vontade soberana de Deus para nós é a palavra infalível do Criador. A palavra final de Deus vem da Bíblia Sagrada, vem das Escrituras Sagradas, e é a ela que nós devemos nos submeter. José se submeteu à palavra do anjo, ali era a palavra de Deus que estava sendo falada para ele. E isso nos mostra que nós devemos nos curvar à vontade soberana de Deus. Essa é a melhor decisão que um ser humano pode tomar aqui nesta terra. Então, se submeta às Escrituras Sagradas. Eu posso invocar aqui um dos 5 solas da Reforma Protestante, é sola Escritura. Nós devemos nos submeter à Palavra de Deus, às Escrituras Sagradas. Amém? Que o Deus Eterno nos abençoe grandemente.